Outra coisa também, o aumento das penas, a introdução de novos crimes, os crimes hediondos, etc, 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 toda essa parafernália totalitária que no Brasil foi sendo implantada pouco a pouco, isso daí não serve para nada. No que diz respeito, logicamente, a combater o crime. Porque isso daí vem sendo feito no Brasil durante um longo período, já há décadas. Todo ano, esses parlamentares bolsonaristas, PSDBistas, direitistas, esses safados que estão no Congresso Nacional, eles retiram algum direito da população em nome de combater o crime. E o crime não diminui. O número de mortes no Brasil por violência não diminui. Não acontece nada. É inócuo, é inútil como meio de combate ao crime. Isso daí é uma coisa que os companheiros do PT deveriam saber muito bem. Não é a repressão que vai acabar com o crime. Nunca funcionou. A ditadura colocou em marcha todo um aparato repressivo. O crime diminuiu? Não. No Brasil, nós tivemos aí, sempre tivemos os políticos de direita, Paulo Maluf e outros, Bolsonaro, que se propõe a usar a mão mais pesada possível contra o crime. O crime diminui? Não. Aí fica a pergunta, por que eles fazem isso se todo mundo sabe, só precisa ser muito ingênuo para acreditar que isso aí vai dar certo. Por que fazem isso daí? Eles fazem isso daí para aumentar a repressão contra o povo brasileiro. Eles acham que o povo brasileiro é rebelde, que o cidadão não aguenta ficar morrendo de fome sem se rebelar. Eles acham que a situação é incontrolável, então tem que aumentar sempre, automaticamente, sistematicamente, a repressão contra o povo brasileiro. Vai que esse pessoal perde a esportiva. O crime continua aumentando porque não há como deter isso daí. Mas as pessoas que não têm a audácia, né, a ousadia de cometer um crime, sei lá, pegar um revólver e botar na cara de outro cidadão e roubar o relógio dele, a carteira dele, porque para isso você precisa ter um mínimo de coragem. O cidadão que não tem essa disposição, ou que moralmente não é capaz de fazer isso daí, ele é a principal vítima desse tipo de política. Ele é, na verdade, a única vítima. Porque, vamos falar o que é verdade, o criminoso, ele tem 1001 maneiras de escapar da lei se ele é um profissional do crime. Né? Você vai pegar aí pessoas que vão fazer as coisas de maneira impensada. E nós precisamos... Aqui tem mais um dado sobre isso daí, que é o seguinte. No Brasil, há mais de 800 mil pessoas na prisão. Essas prisões monstruosas, hediondas. As prisões brasileiras, elas são, elas mesmas, um crime institucionalizado. Crime do Estado contra o povo. Nessas prisões, as pessoas são tratadas como animais. Há tortura. As pessoas são submetidas a um regime de vida subhumano. Acontece de tudo. E lá estão 800 mil pessoas. À medida que você aumenta os crimes hediondos, retira direitos, caça o direito de defesa, acaba com a possibilidade do habeas corpus, que é um instituto democrático fundamental. Na medida em que você acaba com o direito da pessoa de responder em liberdade, com as fianças e etc. e tal, a única coisa que você vai fazer é encher a prisão cada vez mais. Nós vamos passar de 800 mil, nós vamos chegar a 1,5 milhão de pessoas na cadeia.
Inclusive é importante dizer o seguinte, isso aí essa população carcerária só não aumenta porque o Estado, felizmente, não tem dinheiro para construir mais presídios. Senão o país ia ser um país onde metade da população estava na cadeia. E aqui é importante lembrar, quem é que está na cadeia? Psicopatas, monstros, empresários malignos que fazem coisas contra a população, etc. e tal. Pode até ter um outro, empresário não, mas pode ter até um outro psicopata e tal. Mas a característica das pessoas que estão na cadeia no Brasil é uma só. É o povo pobre. O sistema jurídico brasileiro é um sistema de moer carne da população pobre. Pobre. Não de criminosos. Pode ser que o cidadão tenha cometido um crime, vai saber. Eu já vi que teve gente que foi presa porque roubou um pedaço de chocolate no supermercado. Né? É uma vergonha que aconteça isso, mas como a legislação é cada vez mais rígida, daqui a pouco vão prender criança de 5 anos por roubar um chiclete no supermercado. Vai saber. Né? Mas, no final das contas, todo esse endurecimento de penas, etc. e tal, tem como único objetivo esmagar a população pobre. O recado é o seguinte, você que é pobre, você que mora na periferia de São Paulo, não consegue nem pagar um aluguel, não tem dinheiro para nada, não tem emprego, e você vai no centro da cidade, ou vai em algum bairro rico, e você vê o pessoal todo de carrão, etc., não pense em sair das fronteiras legais, que são cada vez menos amplas, né? O negócio é cada vez mais estreito. Não passe pela sua cabeça. Você tem que ficar ali quietinho, sofrendo, e não pense em se revoltar. Não passe pela sua cabeça arrumar com algum conhecido seu um 38 e assaltar o cara do carrão, que você vai pagar pelo fim dos seus dias. Não pense em brigar com ninguém, não pense em se rebelar e agredir uma pessoa, que você vai preso, você vai ser esmagado, você vai ser triturado. A questão do sistema penal é isso. É uma máquina de moer carne do povo pobre brasileiro.